gostaria agora de convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 10 e versículos 19 a 25. Quero convidá-los nesta noite para abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Nós vamos aprender hoje, eu pelo menos vou buscar compartilhar com os irmãos, uma mensagem, uma reflexão, a partir do seguinte tema: 6 bênçãos que as pessoas perdoadas por Deus têm. Amém? 6 bênçãos que as pessoas perdoadas por Deus têm, tendo como base, como fundamento da nossa meditação, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Diz assim a palavra do nosso bondoso e gracioso Deus: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos pedir a Ele que fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, e que sejamos tocados, impactados pela palavra de Deus. A palavra é dele e não nossa, mas que sejamos e saiamos também daqui transformados e abençoados por Deus e por sua graciosa presença. Amém? Senhor, nós bendizemos, nós exaltamos, nós glorificamos o seu nome. Te agradecemos pela sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor é. Te agradecemos pela semana que tivemos, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez reunidos na sua casa, tendo comunhão com alguns irmãos aqui da própria Igreja Evangélica Jaboque, com alguns irmãos visitantes de outras denominações, de outros contextos, e te louvamos, porque foi o Senhor, pela sua bondade, pela sua providência, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, quem nos proporcionou todas essas benesses, todas essas bênçãos, e é por isso que nós te louvamos. O Senhor é mais do que bem-vindo em nosso meio. Aliás, sem a sua presença, esta reunião não faria o menor sentido. Nós precisamos do Senhor, precisamos da sua palavra, precisamos do seu Espírito Santo, precisamos do seu perdão, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, de modo que nós sejamos impactados, transformados e tocados pela sua palavra e pelo seu poder nesta noite. Te louvamos por tudo e suplicamos a tua bênção, a sua presença em nossas vidas e também através delas, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Eu acho que eu mencionei para vocês no início da mensagem Hebreus 10, versículos 19 a 25, mas eu li um versículo antes, o versículo 18, né? Então, só fazendo essa pequena correção, citei Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, mas lemos a partir do versículo 18 de Hebreus 10, para que a nossa mensagem e o contexto sejam melhor delineados, mais bem definidos, e nós compreendamos o tema da nossa meditação na noite de hoje, que mais uma vez é 6 bênçãos que as pessoas perdoadas por Deus têm. Você crê que Jesus perdoa os seus pecados? Amém?
Então existem 6 bênçãos sobre a sua e sobre a minha vida que nós podemos aprender e que buscaremos aprender com a ajuda sempre importante, imprescindível da graça de Deus nesta noite. Mas, como nós sempre fazemos, é importante darmos aquela introdução bem breve, a fim de que situemos os irmãos no assunto da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje à noite. Meus irmãos, um dos propósitos da Epístola aos Hebreus, existem vários, mas um dos propósitos desta Epístola anônima aos Hebreus, visto que nós não sabemos quem foi o seu autor, é estabelecer um contraste entre a grandeza e a superioridade de Jesus Cristo e da nova aliança, por exemplo, em relação a Moisés e à antiga aliança. Moisés, ele foi o representante mais importante da antiga aliança, mas eu aprendo com Hebreus que, nesse contexto, Jesus ele é superior a Moisés, como é superior a todos e quaisquer personagens bíblicos, vétero ou neotestamentários. Mas, através dos incontáveis sacrifícios de animais realizados, sobretudo sob a antiga aliança, nós verificamos que os israelitas, eles tinham as suas culpas expiadas e eles também eram reconciliados com Deus. Porém, a partir da morte de Jesus, o sacrifício perfeito de Deus, todos os sacrifícios de animais se tornaram desnecessários e, por que não dizer também, obsoletos, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi entregue na cruz por nós, por mim e por você. Então, a partir do momento em que Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, e por meio da graça divina nós depositamos a nossa fé nele, os nossos pecados são então perdoados por Deus. E de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, pessoas perdoadas por Deus desfrutam de pelo menos 6 bênçãos na vida cristã. Bênçãos estas que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento, a partir do versículo 18 de Hebreus 10 até o versículo 25. Mas lendo esse texto, eu aprendo que a primeira bênção que é desfrutada por pessoas perdoadas por Deus é a seguinte: pessoas perdoadas por Deus têm pleno acesso à presença de Deus. Pessoas perdoadas por Deus têm pleno acesso à presença de Deus. Leia comigo o que dizem os versículos 19 e 20 de Hebreus 10. Olha que texto maravilhoso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele, isto é, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Para que nós possamos entender a grandiosidade daquilo que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo aqui, nós temos que recuar no tempo até o período, até a época veterotestamentária, até o período do Antigo Testamento. Meus irmãos, no período do Antigo Testamento, não eram todas as pessoas que tinham acesso ao Santo dos Santos, onde, por exemplo, ficava a Arca da Aliança, que por sua vez representava nada mais, nada menos do que a presença do próprio Deus entre os homens, entre os israelitas, entre o seu povo. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, e isto ainda ocorria apenas uma vez por ano, de acordo com Êxodo capítulo 30 e versículo 10, e de acordo, por exemplo, com Hebreus capítulo 9 e versículo 7. Percebam, portanto, que na antiga aliança havia uma restrição dupla no acesso ao Santo dos Santos. Em primeiro lugar, havia aquilo que eu chamaria de uma restrição pessoal. Não era qualquer pessoa que podia ter acesso ao Santo dos Santos, mas somente o sumo sacerdote que tinha tal privilégio. Segundo, havia uma restrição temporal. Este acesso ao Santo dos Santos só poderia ocorrer uma vez por ano. Era assim que funcionava o acesso ao Santo dos Santos e, portanto, a presença de Deus no contexto, de forma ampla, no contexto veterotestamentário.
Porém, quando nós folheamos as páginas do Novo Testamento, nós descobrimos, graças a Deus, que as coisas são bem diferentes. Quando Deus se faz homem na pessoa bendita de Jesus, e morre na cruz pelos nossos pecados, pelos meus e os teus pecados, então essa dupla restrição pessoal e temporal, ela cai por terra, a partir do momento em que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, e nós cremos neste sacrifício que foi realizado por nós. Então, meus irmãos, não há mais nenhum tipo de restrição no nosso acesso à presença de Deus. Não há, por exemplo, em primeiro lugar, não há mais restrição pessoal, porque, de acordo com 1 Pedro 2,9, nós somos o sacerdócio real de Deus. E de acordo, por exemplo, com Apocalipse 1,6, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. E em segundo lugar, não há também mais restrição temporal. No contexto da nova aliança, o acesso a Deus não é mais anual, não é mais uma vez por ano apenas, mas ele pode ocorrer no dia e horário em que você e eu quisermos. Hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer lugar e a qualquer hora, cientes de que Deus está ouvindo a nossa prece e é poderoso para nos ouvir, nos perdoar, nos abençoar, nos transformar, nos salvar, nos vivificar, nos avivar e assim por diante. Pessoas perdoadas por Deus têm pleno acesso justamente à presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes como intermediários, porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Não precisamos mais respeitar a restrição temporal, uma vez por ano, sobretudo no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Podemos e devemos buscar a Deus em qualquer momento, circunstância e contexto de nossas vidas, e esse Deus é gracioso e poderoso para nos ouvir. É uma primeira lição que eu aprendo aqui sobre estas bênçãos que as pessoas perdoadas por Deus têm ou desfrutam. Elas desfrutam de um acesso pleno à presença de Deus. Não precisamos de intermediários, não precisamos nos preocupar com restrições temporais de nenhum tipo e de nenhuma sorte. Precisamos apenas do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus, bendita, para que sejamos abençoados e ouvidos por Deus. Isso nos conduz a uma segunda bênção. E eu aprendo nesse texto, em segundo lugar, que pessoas perdoadas por Deus têm um grande sacerdote. Pessoas perdoadas por Deus possuem um grande sacerdote. Hebreus capítulo 10 e versículo 21 nos ensina isso. O texto bíblico diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Uma das formas que o autor de Hebreus usa para se referir à igreja, ao corpo de Cristo, aos santos ali reunidos. Meus irmãos, se por um lado nós somos o sacerdócio real de Deus, por outro lado, nós também temos o sumo sacerdote divino, Jesus, ao nosso lado. E é interessante observarmos que em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 34, Paulo diz o seguinte sobre os escolhidos de Deus, sobre os cristãos e o intercessor deles, Jesus. Paulo diz o seguinte: quem os condenará? Os escolhidos de Deus, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe por que nós somos abençoados? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Sabe por que Deus ouve as nossas orações? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Sabe por que nós somos absolvidos diante de Deus? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Nós temos um intercessor à direita de Deus, e esse intercessor, segundo a Bíblia, não é Maria, não é um anjo, não é um mártir cristão, e também não é um santo do passado, mas é o bendito, eterno, soberano e sublime Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, pessoas perdoadas por Deus têm um grande sacerdote, que intercede por elas, que intervém em favor delas, e este sumo sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos este intercessor.
nós temos este grande sacerdote, este supremo sacerdote sobre a casa de Deus, sobre a igreja, sobre nós, que é o Senhor Jesus. Isso nos leva a uma terceira bênção, da qual pessoas perdoadas por Deus desfrutam. Eu aprendo, portanto, em terceiro lugar, essa terceira bênção, que é a seguinte: pessoas perdoadas por Deus têm um coração sincero e convicção de fé. Pessoas que foram perdoadas por Deus têm duas coisas: um coração sincero e convicção de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22 nos ensina isso. O texto diz o seguinte, abre aspas: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui o autor de Hebreus nos incentiva a nos aproximarmos de Deus, a nos achegarmos a Deus, de duas formas, como nós mencionamos, com um coração sincero e com plena convicção de fé. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus nos estimula a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. Meus irmãos, e se aproximar de Deus com um coração sincero, significa, nesse caso, se aproximar dele de uma forma verdadeira, não fingida, sem falsidade, sem hipocrisia. E aqui é interessante que a palavra que aparece em algumas das nossas traduções, eu estou usando a NVI, por exemplo, mas a palavra usada aqui como sincero é o adjetivo grego aletinos, que significa genuíno, real, aquilo que corresponde em todos os sentidos ao seu nome, aquilo que tem a natureza que corresponde ao seu nome. Em outras palavras, o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos fazê-lo de forma genuína, de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma não hipócrita. É como se ele dissesse: não adianta nada você trazer um discurso X, mas não viver de acordo com esse discurso. Não adianta você dizer que ama a Deus e ao seu próximo, mas na prática você não amar a Deus e ao seu próximo. Não adianta você dizer que crê em Jesus, mas na prática, no dia a dia, você vive como se fosse um verdadeiro ímpio. É isso que envolve buscar a Deus com um coração sincero, genuíno, não fingido, sem falsidade. É buscar a Deus com o coração rasgado, aberto, pedindo para que a bênção dele efetivamente venha sobre a nossa vida. E em segundo lugar, meus irmãos, o autor de Hebreus também nos estimula a nos aproximarmos com Deus com plena convicção de fé. Esse ponto é bem interessante. Aqui a palavra traduzida como plena convicção é um substantivo grego, não precisa gravá-lo, não se assuste com o nome, mas é o substantivo grego pleroforia, que significa plena certeza, convicção forte, confiança inabalável. E o raciocínio do autor da Epístola aos Hebreus, nesse ponto, ele é muito simples, muito lógico, muito certeiro. O autor da Epístola aos Hebreus está nos dizendo o seguinte: prestem atenção, uma vez que os nossos pecados foram perdoados, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 18, uma vez que nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 19, uma vez que um novo e vivo caminho foi inaugurado, um novo e vivo caminho que nos leva a Deus, isto é, o corpo de Jesus na cruz, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 20, e uma vez também que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, conforme Hebreus 10, 21, então ele argumenta: não há o que temer, não tenham medo, ouse se aproximar de Deus com plena convicção de fé. Não tenha medo de se aproximar de Deus. O argumento dele é maravilhoso. Sabe por quê, meus irmãos? Nós devemos nos aproximar de Deus com plena convicção de fé, com certeza íntegra de fé, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado,
porque não há nenhuma condenação para aqueles ou sobre aqueles que estão em Cristo, porque Deus nos perdoou definitivamente em Cristo, porque nós temos paz com Deus através, por meio, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, não há lugar para o temor e para o medo em nossos corações. Nós já fomos perdoados por Deus. Isto não significa que devamos viver qualquer tipo de vida. Isto não significa que porque fomos perdoados por Deus, isso nos dá licença ou uma autorização para que vivamos uma vida totalmente desregrada, sem sermos santificados e sem agradarmos a Deus. Não, mas o autor de Hebreus está dizendo para aquela comunidade de judeus cristãos: descansem o coração de vocês naquilo que Jesus fez por vocês na cruz. Isso não deveria provocar ou causar nenhum tipo, não deveria permitir nenhum tipo de temor no coração de vocês, porque Ele morreu por vocês, porque Ele intercede por vocês, porque Ele é o sumo sacerdote que cuida de vocês, porque quando Ele morre na cruz, um novo e vivo caminho foi aberto. Não mais aquele caminho antigo, onde apenas o sumo sacerdote uma vez por ano entrava, onde apenas poucos tinham acesso ao Santo dos Santos. O autor de Hebreus diz: não, a partir da vinda de Jesus e da sua morte, todos os crentes têm acesso a Deus. Não dependemos de homens para buscar a Deus, mas dependemos apenas do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É para estarmos tranquilos diante de Deus ou não? Amém? Não descuidados, não é isso, mas para estarmos tranquilos, não termos medo, Pessoas perdoadas por Deus têm um coração sincero e têm convicção de fé. Eu sei que eu sou indigno de me aproximar de Jesus, mas Ele morreu pelos meus pecados, Ele que é digno, morreu por mim. Eu sei que eu não tenho nenhum mérito para estar de fato na casa dEle, na presença dEle, para realizar as coisas dEle, mas o mérito é dEle, é todo dEle, e eu descanso, eu confio nos méritos dEle, na força dEle, no poder dEle, na salvação dEle, e não naquilo que vem de mim, porque de mim não vem nada bom, mas Ele fez tudo por mim na cruz. Isso irá nos conduzir, meus irmãos, a uma quarta bênção importante. Eu também aprendo, em quarto lugar, que pessoas perdoadas por Deus têm uma firme esperança. Em quarto lugar, pessoas perdoadas por Deus têm uma firme esperança. Hebreus 10, 23 nos diz isso. O texto diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que coisa maravilhosa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual o motivo disso, autor de Hebreus? Façam isso porque aquele que prometeu tudo para vocês é fiel. Neste versículo, o autor de Hebreus nos orienta a nos apegarmos ao conjunto de verdades e valores cristãos que você e eu professamos, você e eu confessamos e nos quais você e eu acreditamos. Nós não acreditamos que Deus se fez homem na pessoa de Jesus? Cremos, não cremos? Então, nos apeguemos com firmeza a isso. Nós não acreditamos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Então, nos agarremos firmemente a essa verdade. Nós não compreendemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então que nós abracemos isto. Mas por que, afinal de contas, devemos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos? Todo aquele conjunto de crenças, de valores cristãos, de ensinamentos bíblicos que, digamos, irá compor o arcabouço da nossa fé, a estrutura da nossa fé, aquilo que nos dará a identidade, a característica de cristãos. Por que nós devemos nos apegar à esperança no que tange aquilo que nós professamos? E mais uma vez, Hebreus 10, 23, parte B diz: pois aquele que prometeu é fiel. Meus irmãos, devemos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos, porque Deus
prometeu nos enviar o seu Filho, e efetivamente nos enviou o seu Filho, porque Ele é fiel. Porque o Deus que prometeu nos perdoar em Cristo, Ele já nos perdoou efetivamente em Cristo, porque Ele é fiel. Devemos confiar nele, porque o Deus que prometeu nos salvar em Cristo, Ele de fato nos salvou e nos salvará em Cristo, porque Ele é fiel, e Ele faz tudo isso porque é fiel. Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua essência, Ele é fiel aos seus atributos, Ele é fiel ao seu caráter, às suas promessas e à sua palavra eterna, inerrante, infalível e transformadora. Por isso, pessoas perdoadas por Deus têm uma firme esperança. E essa esperança não está nelas mesmas, não está em nós mesmos. A nossa esperança está naquele que é fiel, que nunca nos decepcionou, que nunca nos decepcionará. É fato que pessoas com frequência nos decepcionam, igrejas podem nos decepcionar, pastores, teólogos, líderes cristãos podem nos decepcionar, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto talvez um pouco mais sério aqui em Hebreus, e ele está no último ponto, mas daqui a pouco nós chegaremos lá. Mas Deus nunca nos decepciona, Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra, aos seus atributos, aos seus valores, Ele é fiel. Descansemos, portanto, na fidelidade de Deus, confiemos na fidelidade de Deus, creiamos na fidelidade de Deus, sabendo que tudo quanto Ele nos prometeu, no devido tempo Ele haverá de cumprir, porque Ele é fiel. Isso nos leva a uma quinta e penúltima bênção nesse texto, quinta e penúltima bênção. Eu também aprendo nesse texto, em quinto lugar, que pessoas perdoadas por Deus têm o dever de incentivar outros quanto à prática dos valores cristãos. Pessoas perdoadas por Deus têm o dever de incentivar outros, dentro do contexto cristão, é claro, quanto à prática dos valores cristãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Pessoas perdoadas por Deus, elas têm o dever e têm o desejo de incentivar irmãos em Cristo a praticar obras cristãs, valores de Deus, valores do reino de Deus. Meus irmãos, uma vez que nós confiamos na fidelidade de Deus, conforme o ponto anterior que acabamos de meditar sobre ele, então, como cristãos, nós devemos incentivar os nossos irmãos e irmãs em Cristo a praticarem os valores cristãos. E entre esses diversos valores cristãos que a Bíblia nos ensina, o autor de Hebreus destaca dois valores em particular. Ele destaca o amor, de forma mais específica, e depois, de forma mais genérica, as boas obras. Em primeiro lugar, cristãos devem incentivar outros cristãos a praticarem o amor. O amor. Jesus nos ensinou algo muito importante em João 13:35, versículo este que com uma certa frequência eu repito, vez por outra, aqui nas mensagens, nas nossas reflexões, mas Jesus nos ensinou algo, particularmente me ensina algo muito importante, que eu acho extremamente sério para a vida de todo e qualquer cristão, que aparece em João 13:35. Em João 13:35, Jesus diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o verdadeiro discípulo de Jesus não é conhecido como discípulo porque ele fala em línguas. O verdadeiro discípulo de Jesus não é discípulo porque ele conhece as línguas bíblicas originais, hebraico, aramaico e grego. Ele não é discípulo porque ele frequenta assiduamente os cultos, porque contribui, por exemplo, na obra de Deus com vultuosas somas em dinheiro, ou porque ele nasceu em berço evangélico. Nada disso.
O verdadeiro discípulo de Jesus, segundo o próprio Jesus, é conhecido pelo amor. Pelo amor. Às vezes nós temos igrejas com tantas estruturas, com toda a parafernália, com todos os elementos, sobretudo tecnológicos, com toda a sofisticação cultica, digamos, que possibilita o culto, com todos os instrumentos, com tudo aquilo que poderíamos precisar hoje em termos de modernidade tecnológica. Às vezes há uma boa oratória, às vezes os louvores são super afinados, eu não tenho nada contra isso, é evidente, mas muitas vezes pode ocorrer de faltar o principal, um negocinho que se chama amor. Amor. O discípulo é conhecido porque ele ama. Porque ele ama. Isso é muito importante. Isso nos leva ao segundo ponto. Em segundo lugar, cristãos devem incentivar outros cristãos a praticar boas obras. Esse ponto é extremamente importante. Porque, como nós aprendemos na própria Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, eu incluindo de muitos cristãos, acabaria se esfriando. Irmãos, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu transito em contextos teológicos, seminários teológicos, faculdades, igrejas, já há coisa de 30 anos, desde a minha conversão. E às vezes eu escuto algumas coisas de irmãos, ou talvez pseudo-irmãos em Cristo, que me deixam um tanto quanto assustado. Olha, pastor, o negócio é o seguinte, eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Se falou mal de mim, vai ter o troco. Eu vou para cima, alguma coisa eu vou fazer. Eu falo, mas meu filho, de que espírito você é? Você nasceu de novo? Nasceu de novo de quem? Não, eu sou nascido de novo, eu nasci do alto, mas eu sou nascido de Deus. Mas se você é nascido de Deus e Deus é o seu pai, que tipo de temperamento e caráter você herdou do seu pai? Parece que o seu pai não é o celestial, é outro. Não, pastor, mas tem certas coisas que eu engulo a seco, eu não aceito não. Eu vou para cima mesmo. É estranho porque, a esse respeito, o que diz respeito a incentivar outros cristãos a praticar boas obras, acerca disso, Paulo nos ensina algo muito importante em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, quando ele diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Meu irmão, não é para você se cansar não. E não nos cansemos de fazer o bem, pastor, mas todo mundo está pintando e bordando, está todo mundo ganhando um por fora, está todo mundo empurrando a sujeira para debaixo do tapete, está todo mundo fazendo desse jeito, mas isso não me interessa o que todo mundo está fazendo, eu quero saber do que Paulo diz, do que a palavra de Deus diz. E Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E ele continua no versículo 10, então, enquanto temos tempo, olha só, façamos o bem a todos, e depois ele especifica, mas principalmente aos domésticos da fé. Todos, ímpio, aquele vizinho que talvez seja mala, aquele sujeito lá daquela padaria, talvez daquele lugar por onde você passa, que de repente tem alguns comportamentos, de repente alguns papos meio esquisitos, e vira e mexe você fala, Senhor me segura, senão eu vou orar por ele com imposição de mãos fechadas, vai ser no olho esquerdo, então eu vou orar de um jeito com ele, Senhor, que o Senhor não imagina. Mas, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Poxa, pastor, mas que discurso mais careta, mais quadrado, está todo mundo pisando em cima de todo mundo. Você não é todo mundo, você é cristão, você é discípulo de Jesus. Você não é todo mundo. Você não é melhor que os outros, é verdade. Quando eu digo que não somos todo mundo, não somos melhores do que outras pessoas, não estou nem de longe sugerindo isso. Aliás, vamos aos cultos com frequência porque nos reconhecemos, nos admitimos verdadeiros pecadores. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, não se canse de fazer o bem.
Poxa, pastor, mas eu só faço bem, só levo como troco o mal. Meu irmão, faça a sua parte. Ore, abençoe, dê o braço a torcer, como dissemos em outros cultos. Às vezes é necessário engolirmos não um sapo ou dois, mas o brejo todo, a lagoa toda. E aí junto com os sapos vem cigarras, vem outros insetos, vem uma vitória régia ali do lado, vem troncos de madeira, pequenos, maiores, vem um monte de coisa ruim. Que Deus nos dê graça para relevarmos certas coisas, ou tudo aquilo que for possível relevar, e que Deus nos dê graça para que não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas eu tenho percebido nas minhas andanças e em várias conversas, crentes desanimados que já se cansaram de fazer o bem, porque não vem retorno. Mas irmãos, confiemos em Deus. Se Ele diz para fazermos o bem, ainda que as pessoas nos devolvam o mal, façamos o bem. A nossa recompensa não vem de homens, vem de Deus. Deus está vendo, Ele é testemunha, Ele sabe as injustiças que eu e você eventualmente tenhamos sofrido. Ele nos ama e no tempo certo Ele haverá de recompensar, como o próprio autor de Hebreus diz, Ele é fiel, Ele é fiel. Então não nos cansemos. Além disso, quando nós lemos o texto, nós vamos descobrir outra coisa interessante. Quando nós vamos, por exemplo, em Mateus no capítulo 5, versículo 16, em Mateus 5,16, Jesus diz que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Portanto, se nós somos cristãos, nós devemos não apenas praticar boas obras, mas também devemos incentivar outros cristãos a fazerem o mesmo. Ainda que recebamos como moeda de troca o mal, a injúria, a difamação, a calúnia e assim por diante. Nós sabemos muito bem que somos salvos pela graça divina e não pela prática de boas obras. Nós sabemos disso. Mas as boas obras, meus irmãos, elas revelam o caráter de um verdadeiro cristão. Porque, como o próprio Senhor Jesus muito bem disse, pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de cristãos são estes que vemos nos dias de hoje? Cristãos que eu diria, talvez, claro que falando ironicamente, pós-modernos, que você não vê bons frutos na vida deles. De repente são aparentemente muito espirituais, estão envolvidos em muitas coisas da igreja, em muitos pontos, isso é importante, claro que tem a ver inclusive com o nosso último ponto, sobre o qual vou falar daqui a pouco, e vou me deter bastante no último ponto, que é extremamente importante aqui, especialmente para o tempo em que nós vivemos. Mas eu te pergunto, que tipos de fruto, meu irmão, você tem produzido? Frutos bons ou frutos maus, frutos doces ou frutos amargos? Não nos esqueçamos de que pessoas perdoadas por Deus têm o dever de incentivar outros quanto à prática dos valores cristãos. Amém? Não importa se outros não estão fazendo, não importa se outros pastores de outras igrejas não estão pregando. Nós não precisamos agir assim, devemos apenas obedecer às Escrituras e nos submetermos a elas. Isso nos levará à sexta e última bênção, que é a seguinte: pessoas perdoadas por Deus têm o desejo de promover a comunhão cristã. Pessoas perdoadas por Deus têm o desejo de promover a comunhão cristã. Esse último ponto do autor aos Hebreus é especialmente sensível e relevante para o dia em que para o momento, melhor dizendo, em que você e eu vivemos. Ele é especialmente importante. Vocês já vão entender em seguida. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
talvez se referindo ao dia da vinda de Jesus e a todos os eventos escatológicos decorrentes da vinda de Jesus. Mas, para nós compreendermos melhor o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, de novo, nós temos que retroceder até o contexto da epístola aos Hebreus, no primeiro século da nossa era. E eu pergunto para os irmãos, por que alguns cristãos judeus tinham o costume de não frequentar os cultos segundo Hebreus 10, 25? Por que eles tinham esse costume? Ao que tudo indica, muitos cristãos judeus, aos quais a epístola aos Hebreus era destinada, tudo indica pelo contexto que eles estavam sendo perseguidos pelo fato de serem judeus e de terem abraçado uma nova fé, a fé cristã. E talvez, meus irmãos, Hebreus no capítulo 2 e versículo 18, esteja se referindo a tais perseguições, quando diz que, tendo em vista, abre aspas, tendo em vista o que ele mesmo, Jesus, sofreu quando provado, ele, Jesus, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Então, se nós estivermos certos em nossa interpretação, muitos judeus cristãos estavam deixando de congregar nesse contexto aqui, dentre outras possíveis razões, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo por terem abraçado a fé cristã. Bem, mas esse tema do deixar de congregar, ou do deixar de frequentar a igreja, ou a reunião, os cultos públicos, é um tema, como eu disse, muito relevante para a nossa época. Quer ver só uma coisa? Segundo um levantamento feito pela revista Isto É, em 2017, eu citei esse dado meses atrás, na verdade mais de 1 ano e meio atrás, eu creio, mas segundo esse levantamento feito em 2017 pela revista Isto É, o número de desigrejados no Brasil, já naquela época, há 5 anos, era estimado como sendo superior a 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas que dizem ser crentes, dizem ser cristãs, dizem confiar em Deus, dizem que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas não frequentam os cultos. O número já era de mais de 4 milhões há 5 anos atrás. Hoje, talvez esse número já tenha chegado perto ou ultrapassado os 5 milhões de pessoas que se dizem cristãs, mas por N motivos, vamos ver alguns deles, né, não querem, alguns não podem, mas quando não pode é outra história, mas alguns que não querem frequentar cultos. Mas aí eu perguntaria para vocês, por que será que muitas pessoas deixaram de congregar ou deixaram de frequentar a igreja e os cultos? Eu estou usando agora aqui a palavra igreja como uma referência ao espaço físico, evidentemente, onde nós nos reunimos. Eu sei que a igreja verdadeira somos você e eu, ou aqueles que de fato creem em Jesus como seu Senhor e Salvador e vivem consoante a esta fé e assim por diante. Mas eu creio que muitas pessoas deixaram de congregar devido a pelo menos 7 fatores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, muitas pessoas deixaram de congregar porque ficaram decepcionadas com promessas que foram feitas em nome de Deus, mas que nunca se cumpriram. Pastores, líderes e tantos outros que pregam bobagens, ensinamentos nada bíblicos e prometeram mundos e fundos, inclusive em termos espirituais e outros, mas dependendo do contexto isso não se cumpriu e as pessoas, por exemplo, ficaram decepcionadas e não querem mais saber de frequentar nenhum culto, nenhuma igreja. Segundo fator, diversas pessoas também deixaram de congregar porque ficaram desapontadas com os relacionamentos interpessoais que tiveram dentro da igreja. E cá entre nós, meus irmãos, é fácil se desapontar dentro da igreja. Por quê? Porque como nós falamos com frequência, quando falamos de igreja, estamos falando de seres humanos. Antes de eu ser pastor, eu sou um ser humano.
Antes de você ser um engenheiro, um médico, um frentista, um mecânico, um policial, um senador, um vereador, né, de ser um profissional liberal, de ser empregado, empregador, antes de sermos qualquer coisa, somos seres humanos. E seres humanos falham, erram. E eu não estou usando isso como um álibi para justificar maus tratos e outras tantas situações que, evidentemente, não devem ou não deveriam estar presentes na igreja. Mas o que eu quero dizer é, toda igreja tem problema. E se um dia você sair desta igreja, por exemplo, ou de qualquer outra, e for para outra, e esta outra igreja, hipoteticamente, não tiver nenhum problema, quando você chegar lá, os problemas daquela igreja começarão. Porque nós somos problemáticos, com os nossos temperamentos, com a nossa cultura, com a nossa criação, com os nossos valores, se cristãos de berço, se cristãos neófitos, não importa, mas nós somos problemáticos. Terceiro fator, várias pessoas deixaram de congregar porque receberam ensinos questionáveis por parte de pastores, líderes e obreiros cristãos. É verdade. Enquanto aqui nós nos esforçamos por trazermos uma mensagem bíblica, louvores bíblicos, termos uma comunhão bíblica, uma adoração bíblica, oração bíblica, não somos melhores do que ninguém, de forma alguma, e nem sugiro isso de longe, mas tem um pessoal que às vezes acaba barateando o evangelho, né? Não é só a cruz que é suficiente, não é apenas o evangelho que é suficiente, tem que ter o evangelho e mais alguma coisa, Jesus e mais alguma coisa, a fé e mais alguma coisa, sempre tem que ter algo a mais. E essas pessoas, evidentemente, se decepcionam. Queriam ouvir uma pregação bíblica e se decepcionaram. Um ensino bíblico e só ficaram ouvindo o pastor em 40 minutos de pregação, meia hora deles pedindo dinheiro, 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 indo de Gênesis, Apocalipse, falando de dinheiro, de money, de dinheiro, de dinheiro e de dinheiro. E esse é o motivo de fato pelo qual muitas pessoas deixam de congregar. Mas, em quarto lugar, ponto muito importante e difícil, muitas pessoas também deixaram de congregar por causa dos maus exemplos éticos e ou morais dados pelos seus líderes. Então isso nós temos também no nosso contexto cristão. Infelizmente temos pastores que, em vez de darem bons exemplos, dão maus exemplos. Líderes de várias áreas que, em vez de serem modelo de fé dos fiéis, são os primeiros a agir de uma forma moralmente questionável, terrível. Sim, isso também acontece. Nós não temos nenhuma propensão a empurrarmos problemas para debaixo do tapete em termos genéricos, né? Em termos genéricos, isso ocorre, infelizmente. Quinto fator, diversas pessoas deixaram de congregar também por acreditarem na falência das instituições religiosas. Esse ponto, ele está atrelado em alguma medida aos pontos anteriores. Então tem pessoas que dizem, para que igreja? Igreja nenhuma presta. Já ouviram isso, né? Pastor nenhum presta. Tudo ladrão, tudo safado, todos eles não prestam. É tudo, né? É gente que é hipócrita. E como eu costumo dizer, então venha também à igreja, porque sempre cabe lugar para mais um hipócrita, junte-se a nós. A igreja é para hipócritas, mas para hipócritas que querem ser transformados, que querem ser abençoados, que querem ser salvos, que querem de fato ter um encontro real, verdadeiro e profundo com Jesus e terem vidas mudadas por Deus, pelo Evangelho de Deus, pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. É para isso que a igreja serve, para acolher pecadores e por meio da palavra e do Espírito Santo essas pessoas serem transformadas por Deus e pelo seu poder. Em sexto lugar, meus irmãos, sexto fator, muitas pessoas deixaram de congregar porque aderiram a valores relativistas da nossa época. Hoje, até mesmo alguns cristãos, ou talvez eu diria alguns pseudo-cristãos, defendem aquele princípio relativista, segundo o qual aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Tem cristãos assim na igreja, ou cristãos com grandes aspas, né? Então, para essas pessoas, congregar não é uma questão de ensino bíblico, mas é uma questão de opinião.
Então, se eu acho que não devo congregar, não importa o que a Bíblia diga a esse respeito. O que importa é a minha opinião sobre isso. Eu não acho necessário e ponto. E a minha opinião prevalece. Por fim, um sétimo fator pelo qual muitas pessoas deixaram de congregar, isso envolve as facilidades tecnológicas da nossa época. Em geral, as pessoas que pertencem a esse grupo, elas pensam mais ou menos o seguinte: ora, se hoje eu posso assistir a um bom louvor e a uma bela pregação, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, enfim, ou por qualquer outro meio de comunicação, então, por que eu deveria sair do aconchego e da comodidade da minha casa, do meu lar, e pegar algum meio de transporte e me deslocar até algum lugar, só para congregar em algum espaço físico? Os irmãos devem saber, ou devem ter acompanhado, que após o início da pandemia, o número da frequência física em muitos locais de culto acabou diminuindo. Muitas pessoas deixaram de congregar por N fatores. Ok, que tem pessoas que se envolveram com trabalhos, questões particulares, doença e outros, que nós entendemos perfeita e plenamente. Mas tem pessoas que simplesmente podiam congregar e não quiseram, por N fatores, talvez alguns dos aqui citados, ou outros que nós desconheçamos. Mas conversei com pastores, com amigos, alunos, outros líderes, e em geral, a reclamação deles era uma só: pastor, a frequência aos cultos caiu. Parece que com a pandemia, com o coronavírus, teve outro vírus aí que de repente afugentou os crentes do culto público presencial. Alguma coisa, um conjunto de fatores os afastou desse congregar. Mas, meus irmãos, embora estes fatores que nós mencionamos não devam ser desprezados por nós, é óbvio, eu quero sugerir aqui, em contraponto, pelo menos 8 razões pelas quais nós devemos congregar. Eu disse para vocês que esse ponto último seria um pouco mais extenso, e acho ele extremamente importante nos dias que nós vivemos, em que esse número dos desigrejados aumenta cada vez mais e de forma assustadora. As pessoas não veem a menor necessidade de ir para a igreja, de cultuarem num espaço físico. Então, eu gostaria de dar pelo menos 8 razões pelas quais nós devemos congregar. Primeira razão, nós devemos congregar porque Hebreus 10, 25, que nós acabamos de ler, diz que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja. Não é o que você acha, o que você pensa, a sua opinião, ou o que quer que seja, é o que a Bíblia diz, tão simplesmente quanto isso. Segundo, nós devemos congregar porque queremos imitar o belo exemplo de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga aos sábados, e nós também devemos ter o bom costume de frequentar a igreja, como fazemos, por exemplo, aos domingos. Terceiro, nós devemos congregar porque queremos imitar o bom exemplo da igreja primitiva. Atos 2,44 diz que todos os que criam estavam juntos. E Atos 2,46 diz que os primeiros cristãos perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não havia desigrejado no contexto do primeiro século. Eles amavam estar juntos, ter comunhão física, num espaço físico, era importante para os primeiros cristãos. Era importante, aliás, para o próprio Jesus. Continuemos, em quarto lugar, nós também devemos congregar porque a igreja é o corpo de Cristo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos 12 a 31, entre outros tantos textos. E, portanto, é natural que os membros do corpo de Cristo, os cristãos, queiram e devam estar juntos. Eles são membros. Você já viu aí membros andando, uma mão para um lado, uma perna para o outro, né? Isso tem na nossa lenda folclórica brasileira, mula sem cabeça, né? Mas aí nós não temos, a igreja não, ela tem o cabeça que é Jesus Cristo, amém?
Agora, eu desconfio que alguns achem normal que o corpo de Cristo esteja esquartejado. Uma mão aqui, um mindinho acolá, um joelho do outro lado. Não há necessidade, e obviamente eu estou usando uma metáfora evidente. Irmãos, nós temos que congregar, somos um corpo. É natural que os membros do corpo estejam e queiram estar juntos, é natural, é normal. É assim que a Bíblia nos ensina. Em quinto lugar, nós devemos congregar para nos estimularmos mutuamente à prática das boas obras. Hebreus 10, 24, que nós acabamos de ler minutos atrás, diz que devemos nos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E o espaço físico onde a igreja se reúne é o ambiente propício, adequado para isso. Amém. Em sexto lugar, nós devemos congregar porque somente o contato físico e presencial nos permite crescer e amadurecer de uma forma que o não congregar jamais nos permitiria. Tem coisas que apenas com contato físico, é o abraço, é olhar no olho do irmão, é ver que o irmão, de repente você falou algo para ele que tocou o coração dele, que ele ficou emocionado, você o abraçou, você o tocou, você apertou a mão dele com força, com carinho, você o estimulou, e de repente aquilo foi um gás que Deus lhe deu para ele aguentar a semana toda. Poxa, eu fui naquele lugar e tem irmãos que me amam, me abraçaram com carinho, eu percebi o amor deles, o carinho deles, o gesto deles ao me receberem, e isso não pode ocorrer de outra forma a não ser com o contato físico e presencial. Meus irmãos, também em sétimo lugar, nós devemos congregar, sétimo e penúltimo lugar, estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Em sétimo e penúltimo lugar, nós devemos congregar porque tal contato físico e presencial permite que utilizemos os dons que Deus nos deu, de uma maneira que certamente não poderíamos usar em diversos contextos à distância. Tem dons que Deus nos deu, que só poderemos exibi-los ou colocá-los em prática de forma mais contundente, de forma mais graciosa, de forma mais plena fisicamente. Por fim, em oitavo e último lugar, nós devemos congregar porque o ato de congregar glorifica a Deus. Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 31, que tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Ora, se um culto presencial, onde há uma adoração bíblica, louvores bíblicos, uma comunhão bíblica, orações bíblicas, uma pregação igualmente bíblica, se todos esses elementos bíblicos estão presentes num culto presencial, então é evidente, é claro, que tal reunião presencial, ela está glorificando a Deus, e por isso ela deve ser incentivada, ela deve ser estimulada. Em suma, pessoas perdoadas por Deus têm o desejo de promover a comunhão cristã. Meu irmão, não deixe de frequentar os cultos. Não deixe de estar presente fisicamente. Pastor, eu estou em espírito, tá bom, mas esteja fisicamente. Tudo bem que algumas pessoas têm os seus percalços, o trabalho não deixa, de repente cai em dias de domingo, tem N outros problemas que envolvem enfermidade ou outras tantas situações, mas não sendo situações que não dê para você driblar, dando para você, contornar esses casos, estas situações, participe dos cultos. Nós somos membros do corpo de Cristo. É importante que estejamos juntos, que congreguemos, que nos aconselhemos, que nos sujeitemos uns aos outros, que expressemos o amor cristão, sobretudo de forma presencial. Isso é absolutamente importante e é bíblico. É bíblico. Eu gostaria de concluir essa mensagem, depois de todos esses apontamentos, dizendo que hoje nós aprendemos que existem 6 bênçãos que as pessoas perdoadas por Deus têm ou das quais desfrutam, de acordo com o texto bíblico que lemos de Hebreus capítulo 10, versículos 18 a 25. Em primeiro lugar, vimos que pessoas perdoadas por Deus têm pleno acesso à presença de Deus. Segundo, pessoas perdoadas por Deus têm um grande sacerdote.
Terceiro, pessoas perdoadas por Deus têm um coração sincero e também têm convicção de fé. Quarto, pessoas perdoadas por Deus têm uma firme esperança. Quinto, pessoas perdoadas por Deus têm o dever de incentivar outros quanto à prática dos valores cristãos. E em sexto e último lugar, pessoas perdoadas por Deus têm o desejo de promover a comunhão cristã. Eu espero, sinceramente, que estas bênçãos, que estes ensinos, estes pontos, encontrem guarida no seu coração, na sua mente, que o Espírito Santo use esta mensagem, use esse texto bíblico que lemos, para trabalhar os seus valores, os valores do reino, na minha vida, na sua família, no seu casamento, nos seus irmãos, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los, por gentileza, a ficarmos em pé. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Ser perdoado por Deus é uma das, ou talvez a maior bênção que possa nos acometer. Da mesma forma que uma das coisas mais tristes que pode ocorrer é as pessoas estarem em inimizade contra Deus, e isso ocorre quando nós não cremos nele pela graça, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Por outro lado, quando pela graça nós cremos em Cristo, e somos, portanto, justificados pela fé, não somos mais inimigos de Deus, mas estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pessoas que estão em paz com Deus, são pessoas que foram perdoadas por Deus. Eu não sei quantos e quais foram os seus pecados, mas eu só sei que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o perdão de Deus invada o seu coração nessa noite, meu irmão. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se amado por Ele, sinta-se alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da intercessão maravilhosa e poderosa do seu Filho Jesus. Não se esqueça que nós temos um intercessor, um grande intercessor na casa de Deus. Esse intercessor se chama Jesus. Aliás, nós cristãos temos um duplo intercessor. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, não é isso? E que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também temos o intercessor à destra do Pai, que também ali intercede por nós e nos abençoa. O Espírito Santo deseja o seu bem, a sua salvação, a sua conversão. Jesus deseja a minha salvação, a minha conversão, a minha transformação. Entregue-se a Jesus, se você não o fez, portanto, nessa noite. Entregue-se a Ele totalmente, sem reservas. Se existe um dízimo que Deus detesta e abomina, é o dízimo da nossa vida. Deus não quer 10% de nós, Ele quer 100% de mim e de você. Ele quer a sua mente, os seus pensamentos, o seu corpo, a sua alma, seu espírito, o seu trabalho, o seu casamento, a sua agenda, os seus propósitos de vida. Ele nos quer 100%, que nos entreguemos totalmente nas mãos dele, porque o próprio Jesus se entregou por nós 100% e morreu pelos nossos pecados na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje você e eu tivéssemos vida, e vida abundante, e vida plena. Que esta sensação de sermos perdoados por Deus em Cristo invada o meu e o seu coração nessa hora. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso ser nesta noite. Te louvamos por estas bênçãos que o Senhor nos deu,
bênçãos que pessoas perdoadas por Ti têm, não porque merecem, nós não merecemos nada, não porque são dignas, nós somos totalmente indignos, só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda honra, glória, louvor e sabedoria e ações de graças, porque Tu vives e vives para todos sempre. Tu és digno, Tu és merecedor, mas nós não o somos. Não merecemos nada, a não ser um inferno, Senhor, a não ser o inferno, mas o Senhor graciosamente nos alcançou, e por isso hoje nós somos perdoados. Senhor, obrigado pelo Teu tão grande amor, obrigado por Tua tão grande graça, obrigado, Senhor, pelo Teu tão magnífico perdão, obrigado pela Sua palavra, porque nós não temos onde nos refugiar, só podemos nos refugiar em Ti, na habitação do Senhor, que é o Altíssimo, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Te louvamos, Senhor, Te bendizemos. Receba este culto, receba a nossa adoração, receba essa meditação que nós trouxemos agora, receba os nossos pensamentos, tudo que temos e somos nas Tuas mãos. Abençoa a nossa vida, nos transforma, Senhor, nos perdoe. Senhor, tenha misericórdia de nós, mas ajude-nos para que saiamos daqui cientes que em Cristo e somente em Cristo nós temos o total e pleno perdão dos nossos pecados, e somente em Cristo temos pleno acesso a Ti, ó Deus. Seja louvado nesta noite. Oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.